Esdras, capítulo 7. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. E passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buque, filho de Abisua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia, e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel. E segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netinins, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio ele a Jerusalém, e era o 7º ano deste rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia. E no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, uma cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz perfeita, etc. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus, que está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de manjares e as suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. E os vasos que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restitui-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. Por mim mesmo, o rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, apressuradamente se faça. Até 100 talentos de prata, e até 100 coros de trigo, e até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal sem conta. Tudo quanto se ordenou, segundo o mandado do Deus dos céus, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus, porque para que haveria ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netinins e ministros desta casa de Deus, que se lhes não possa impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regadores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e aos que as não sabe, as fareis saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que tal inspirou ao coração do rei, para ornarmos a casa do Senhor que está em Jerusalém.
e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim, e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras, capítulo 8. A lista dos que voltaram de Babilônia com Esdras. Estes, pois, são os chefes de seus pais com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia no reinado de Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias e dos filhos de Parós, Zacarias, e com ele, por genealogias, se contaram até 150 homens. Dos filhos de Paate Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Admin, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jazaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zabadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Selomite, o filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Acatã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 60 homens. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. Enviei, pois, Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e Elnatã, que eram sábios, e dei-lhes mandado para Ido, chefe no lugar de Casifia, e lhes pus palavras na boca, para dizerem a Ido, seu irmão, e aos netinins no lugar de Casifias, que nos trouxessem ministros para a casa do nosso Deus. E trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus, sobre nós, um homem entendido dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber, Serebias, com os seus filhos e irmãos, 18, e a Asabias, e com ele Jesaías, dos filhos de Merari, com os seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos netinins que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220 netinins, que todos foram expressos por seus nomes. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Aava, para nos humilharmos diante da face do nosso Deus, para lhe pedirmos caminho direito para nós e para nossos filhos e para toda a nossa fazenda. Porque me envergonhei de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto tínhamos falado ao rei, dizendo: a mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam para o bem, mas a sua força e a sua ira sobre todos os que o deixam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao Senhor, e moveu-se pelas nossas orações. Então separei 12 dos maiorais dos sacerdotes, Serebias, Asabias, e com eles 10 dos seus irmãos, e passei-lhes a prata e o ouro e os vasos que deram a oferta para a casa do nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros e os seus príncipes e todo o Israel que ali se achou. E pesei em suas mãos 650 talentos de prata, e em vasos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 vasos de bom metal lustroso, tão desejável como ouro. E disse-lhes: consagrados sois do Senhor, e consagrados são estes vasos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária oferecida ao Senhor, Deus de vossos pais.
Vigiai, pois, e guardai-os, até que os peseis na presença dos maiorais, dos sacerdotes e dos levitas e dos príncipes dos pais de Israel em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata e do ouro e dos vasos para trazerem a Jerusalém, à casa de nosso Deus. E partimos do rio Ahava no dia 12 do primeiro mês, para irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e nos livrou da mão dos inimigos e dos que nos armavam ciladas no caminho. E viemos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. E no 4º dia se pesou a prata e o ouro e os vasos na casa do nosso Deus, por mão de Meremote, filho do sacerdote Urias, e com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas, conforme o número e conforme o peso de tudo aquilo. E todo o peso se descreveu no mesmo tempo. E os transportados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo o Israel, 96 carneiros, 97 cordeiros e 12 bodes em sacrifício pelo pecado, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos sátrapas do rei e aos governadores de aquém do rio, e ajudaram o povo e a casa de Deus. Esdras capítulo 9. Esdras sabe que muitos israelitas casaram com mulheres hetéias e faz oração e confissão a Deus. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos desta terra, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos ebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado o meu vestido e o meu manto, e me pus de joelho, e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje, estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis das terras, à espada, ao cativeiro, ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos uma estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência perante os reis da Pérsia, para revivermos e para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para a possuir, terra imunda é, pelas imundícias dos seus povos, pelas abominações com que a sua corrupção a encheram, de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleçais, e comais o bem da terra, e a façais possuir a vossos filhos para sempre.
E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim, tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda deste livramento como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até que não ficasse resto nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos escapos, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras, capítulo 10. Os israelitas arrependem-se e despedem suas mulheres hetéias. E orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens e de mulheres e de crianças, porque o povo chorava com grande choro. Então respondeu Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faze assim. Então Esdras se levantou e ajuramentou os maiorais dos sacerdotes e dos levitas e de todo o Israel, de que fariam conforme esta palavra. E eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e vindo lá, pão não comeu e água não bebeu, porque estava enojado pelas transgressões dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro, para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, no dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por esse negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras o sacerdote e disse-lhes: Vós tendes transgredido e casastes com mulheres estranhas, multiplicando o delito de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor, Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade. Apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em alta voz: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora. Nem é obra de um dia nem 2, porque somos muitos os que transgredimos nesse negócio. Ora, ponha-se os nossos príncipes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estranhas, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Porém somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tiquivá, se puseram sobre este negócio, e Mesulão e Sabetai, levita, os ajudaram. E assim o fizeram os que tornaram do cativeiro, e apartaram-se o sacerdote Esdras e os homens, cabeças dos pais, segundo a casa de seus pais, e todos pelos seus nomes. E assentaram-se no 1º dia do 10º mês para inquirirem neste negócio. E acabaram de tratar com todos os homens que casaram com mulheres estranhas até o 1º dia do 1º mês. E acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estranhas, dos filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, Maazéias e Eliezer e Jaribe e Gedalias,
e deram a sua mão, prometendo que repudiariam suas mulheres, e achando-se culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pelo seu delito. E dos filhos de Imer, Anani e Zebadias, e dos filhos de Arim, Maazéias e Elias e Semaías, e Jeiel e Uzias, e dos filhos de Pazur, Elioenai, Maazéias, Ismael, Natanael, Josabade e Elasa, e dos levitas, Josabade e Simei e Quelaías, este é Quelita, e Petaías e Judá e Eliezer, e dos cantores Eliasibe, e dos porteiros Salum e Telém e Uri, e de Israel dos filhos de Parós, Remaías e Gesias e Malquias e Miamim e Eleazar e Malquias e Benaia, e dos filhos de Elão, Matanias e Zacarias e Jeiel e Abdi e Jeremote e Elias, e dos filhos de Zatu, Elioenai e Eliasibe e Matanias e Jeremote e Zebade e Aziza, e dos filhos de Bebai, Joanã e Ananias e Zabai e Atlai, e dos filhos de Bani, Mesulão e Maluque e Adaías e Jesube e Seal e Jeremote, e dos filhos de Paate Moabe, Adna e Quelau e Benaia e Maazéias e Matanias e Bezalel e Binui e Manassés, e dos filhos de Arim, Eliezer, Isaías, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias, dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei, dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadibai, Sazai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José, dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos estes tinham tomado mulheres estranhas, e alguns deles tinham mulheres de quem alcançaram filhos.